Minha filha me disse que eu não era o verdadeiro pai dela. Disse que meu outro pai é melhor que você. Então, parei de agir como um. Eles não estavam esperando o que viria a seguir. Olá, obrigado pelo apoio contínuo de vocês. Isso significa muito pra gente. Se você gosta das histórias que compartilhamos, inscreva-se no canal. Seria ótimo se pudesse deixar um comentário dizendo de qual cidade está assistindo. Assim podemos te mandar um olá especial na próxima história. O nosso olá de hoje vai para Pat Brown, de Dallas, Texas. Ficamos muito felizes que você goste das nossas histórias. Agora vamos mergulhar nos detalhes da história de hoje. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Aquela noite, a Lily destruiu o meu mundo. Foram 16 anos criando ela. 16 anos de noite sem dormir, lancheiras preparadas com carinho, brigas por causa de dever de casa. Eu nunca fui perfeito, às vezes calado demais, outras vezes rígido demais, mas sempre achei que estava fazendo certo por ela. Naquela noite, ela olhou para mim como se eu não fosse nada, e suas palavras doeram mais que qualquer soco poderia doer. Tudo começou por uma coisa boba. Ela fugiu de novo, provavelmente para se encontrar com aqueles amigos que eu nunca confiei. Adolescentes com muita atitude e pouco juízo. Peguei ela entrando escondida, à meia-noite, pisando leve, achando que eu não ouviria o barulho da escada. Onde você estava? Perguntei, parado na sala com os braços cruzados. Minha voz era firme, mas por dentro eu fervia. Ela revirou os olhos, aquele típico desafio adolescente queimando no olhar. Não é da sua conta, disparou, jogando o casaco no sofá. Você não manda em mim. Enquanto você morar debaixo do meu teto, mando sim, rebati. Você não pode simplesmente sair e não me dizer para onde vai. Foi aí que aconteceu. O rosto dela se contorceu, toda a raiva transbordando. Você não entende nada. Nem é meu pai de verdade. Meu outro pai é melhor que você. Muito melhor. A voz dela falhou um pouco na última palavra, mas ela não recuou. Ficou ali, peito arfando, me desafiando a dizer algo. Eu congelei. A sala ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado. Meu verdadeiro pai. Outro pai. As palavras ecoavam cortantes na minha mente. Olhei para Sarah, sentada no sofá. Os olhos dela estavam arregalados. Ela abriu a boca, depois fechou de novo. Não disse nada. Aquela hesitação foi como uma faca girando no meu estômago. 16 anos. Tempo suficiente para me fazer acreditar. Lily, vá pro seu quarto, murmurou Sarah com a voz pequena. Lily sorriu como se tivesse vencido. Subiu as escadas furiosa. Eu não me mexi. Não conseguia. Meus punhos cerrados, mas eu nem sabia em quem queria bater. Nela? Na Sarah? Em mim mesmo por ser tão cego? Vai me explicar isso? Perguntei para Sarah com um tom baixo e perigoso. Ela se mexeu desconfortável, brincando com a barra da blusa. Você está só com raiva, Paul. Sabe como as crianças são. Ela não quis dizer aquilo. Me aproximei, encarando-a. Então por que você não correu para corrigir ela? Sarah estremeceu, mas não respondeu. Aquele silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Minha mente disparava. Outro pai? De quem ela estava falando? Eu estive lá desde que a Lily nasceu, febres, fraldas, primeiros passos. Se eu não era o verdadeiro pai dela, então o que eu era? Todo esse tempo eu era só um substituto. Um idiota. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado na cozinha, tomando um café que já estava frio fazia horas, repetindo na cabeça cada momento que conseguia lembrar. As saídas tardias da Sarah com amigas anos atrás, o jeito como os olhos da Lily nunca combinaram com os meus. Eu ignorei tudo isso. Disse para mim mesmo que não importava. Que sangue ou não, ela era minha filha. Mas agora eu já não tinha tanta certeza. Por volta das 2 da manhã, ouvi a voz dela no corredor. A porta do quarto da Lily estava entreaberta e ela estava no telefone. Falava baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. Sim, eu contei para ele, disse ela com um tom suave, quase orgulhoso. Ele nem sabe como reagir. Você é muito melhor do que ele, pai. Pai, ela disse de novo. E não era comigo que ela falava. Meu estômago embrulhou. Me aproximei da porta e espiei por entre a fresta. Ela estava enrolada nos cobertores, o rosto iluminado pela tela do celular, sorrindo, como nunca tinha sorrido para mim. Mal posso esperar para te conhecer de verdade, ela disse. Em breve, tá bom? Dei um passo para trás. Meu coração batia como um tambor. Quem quer que fosse aquele homem, ela acreditava que ele era o pai dela. E ele estava por perto. Eu não sabia o nome dele, nem o rosto, nada.
Mas sabia de uma coisa: ele tinha envenenado a cabeça da minha filha. E ela me expulsou da vida dela. Na manhã seguinte, Sara agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou o café da manhã, falou sobre o trabalho, mas evitou me olhar nos olhos. Lily desceu, pegou um pedaço de torrada e passou reto por mim. Nem um olhar, nem uma palavra. E eu também fiquei calado. O que havia para dizer? Ela traçou um limite, e eu fiquei do outro lado. Depois que as duas saíram, Sara pro trabalho, Lily pra escola, ou sei lá para onde ela andava indo ultimamente, eu fui pra sala de estar. Na lareira tinha uma foto antiga. Eu, Sara e Lily no parque. Ela tinha uns 6 anos. Sem dentinhos, sorrindo e agarrada à minha mão. Peguei a moldura. Passei o polegar sobre o vidro. Aquela garotinha tinha desaparecido. E o homem da foto também não existia mais. Cerrei o maxilar. Se ela não me queria como pai, então eu ia parar de agir como um. Coloquei a foto no chão, virada para baixo, contra a madeira. Eles ainda não sabiam, mas algo dentro de mim tinha mudado. Algo duro, algo frio. E o que quer que viesse a seguir, eles não estavam preparados para isso. Parei de falar depois daquela noite. Não por vingança, pelo menos não no começo. É que eu já não sabia o que dizer. Lily tinha arrancado algo de dentro de mim. E o silêncio da Sara deixou sangrar. A casa parecia outra, como se eu fosse só um inquilino. Não um pai, não um marido. Eu fazia o que precisava, trabalhava, cuidava da casa, dormia, mas não estava ali. Não de verdade. Lily, ela não ligava. Ia e vinha como se eu fosse invisível. Sem mais discussões. Sem mais toques de recolher. Ela saía, voltava depois da meia-noite, fones de ouvido, celular na mão, e eu só assistia, sentado no sofá, sem dizer uma palavra. Sara percebeu. Você tá deixando ela fazer o que quiser, comentou uma manhã, mexendo o café com força. A Lily precisa de limites. Pô. Ela deixou bem claro que eu não posso impor nada, respondi, sem tirar os olhos do notebook. Ela já escolheu o outro pai para isso. Sara ficou tensa, mas não insistiu. Tudo bem, eu também não estava com paciência para as desculpas dela. O trabalho era o que me mantinha são. Sou contadora há anos, cuidando das finanças de pequenas empresas, controlando cada centavo. Chato para a maioria das pessoas, mas eu sempre gostei da ordem, da previsibilidade. Mas naquela semana, minha mente não parava. O rosto da Lily. Aquele sorriso quando ela jogou aquelas palavras na minha cara. Meu pai é melhor que você. Quem era ele? A pergunta me perseguia. Tarde da noite, com a casa em silêncio, memórias antigas começaram a ressurgir. Teve um período, talvez uns 10 anos atrás, em que a Sara e eu mal nos falávamos. Ela estava distante, saía direto com amigas, e eu ficava em casa com a Lily. Lembro de ter achado um recibo uma vez, jantar para 2, um restaurante em que nunca fomos juntos. Perguntei sobre aquilo, e ela riu. Disse que era aniversário de um colega de trabalho. E eu acreditei, porque queria acreditar. Porque a Lily era meu mundo, e eu não suportava a ideia de perdê-la. Mas agora eu começava a me perguntar. Então comecei a investigar, não a Sara, mas ele, quem quer que fosse esse outro pai. Lily conhecia ele, falava com ele. Lembrei da ligação, a voz dela, suave, ansiosa. Eu não tinha um nome, mas tinha algo melhor, instinto. E um talento para seguir rastros. No trabalho, já peguei clientes escondendo dinheiro em contas falsas. É tudo questão de saber onde procurar. Esperei até sexta-noite. Sara tinha saído, disse que ia pro clube do livro. Lily também saiu de novo. Peguei meu notebook e comecei com o pouco que tinha, o celular da Lily. Uma vez, ela deixou carregando na cozinha, e eu vi um nome aparecer, Jake, sem sobrenome, só Jake, mas era um começo. Entrei no nosso plano de celular familiar. Acessei o histórico de chamadas. E lá estava, um número. Ela ligou para ele meia dúzia de vezes no último mês, sempre tarde da noite. Fiz uma busca reversa. Nada oficial, só um número descartável, pré-pago. Só isso já me deixou com os nervos à flor da pele. Continuei. Cruzei o código de área online. Achei fóruns onde as pessoas trocavam informações sobre números suspeitos. Um post me chamou a atenção. Um cara reclamando de um tal de Jake que tinha encantado a filha dele. Prometeu um trabalho como modelo, depois sumiu com R$5.000.
Não era prova, mas as peças começaram a se encaixar. Fui mais fundo. Achei um artigo de alguns anos atrás. Jacob Riis, vigarista, preso por fraude. A foto mostrava um homem de uns 30 anos, charme fácil, olhar afiado, sorriso cínico. Era ele, não tinha certeza absoluta, mas meu instinto dizia que sim. Lily chegou em casa por volta da 1h da manhã. E a porta do quarto dela. A porta se fechou. Esperei, e então me arrastei pelo corredor. A luz dela ainda estava acesa. Encostei meu ouvido na porta. Eu sei, também tô com saudade, ela dizia, com a voz baixa. Ensino médio é um saco mesmo. Quando é que eu posso te ver? Pausa. Depois, uma risada. Ele nem liga mais. Você é muito mais legal. Meu sangue gelou. Ela estava falando com ele de novo. E parecia feliz, mais feliz do que jamais tinha sido comigo. Recuei. Voltei pro meu quarto e sentei na beirada da cama, encarando a parede. Esse tal de Jake, quem quer que fosse, tinha fisgado a Lily. E se fosse mesmo o cara que eu achava, ele não queria só admiração. Caras assim, caçam garotas de famílias fragilizadas. Eu já tinha visto isso no meu trabalho. Faturas falsas, histórias tristes. Qualquer coisa para sugar até a última gota de alguém. Sarah chegou em casa 1h depois, pisando leve, como se achasse que eu estava dormindo. Mas eu não estava. Fiquei lá, de olhos abertos, pensando. Lily estava envolvida. E esse Jake era perigoso. Eu sentia isso. Parte de mim queria ir até o quarto dela, sacudi-la, acordá-la, exigir respostas. Mas ela já tinha me colocado para fora da vida dela. Isso estava claro. Revirei na cama. Peguei o notebook e abri aquele artigo de novo. O rosto de Jacob Riis me encarava, sorrindo como se soubesse de algo que eu não. Minha mão tremia enquanto eu salvava a foto. Ela podia me odiar o quanto quisesse, mas eu não ia deixar que ela caísse numa armadilha. Ainda não. Eu só precisava de provas. E de um plano. Mas aquela foto ficava no meu notebook toda noite. O sorriso dele zombando de mim, enquanto as palavras da Lily ecoavam na minha mente. Meu outro pai é melhor que você. Ela tinha feito essa escolha. Mas eu ainda era o cara que a criou. E não podia simplesmente deixar pra lá, não quando sabia que algo estava errado. Alguns dias depois, Sarah me pegou de surpresa. Eu estava na cozinha, olhando para uma xícara de café frio. Quando ela entrou, braços cruzados, como se tivesse ensaiado cada palavra. A gente precisa conversar, disse ela, a voz mais dura que o normal. Não levantei os olhos. Não estava com paciência para as culpas dela, para as críticas. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Sobre você. Você tá deixando a Lily fazer o que quiser, Paul. Ela fica fora o tempo todo. Coloquei a caneca na mesa devagar, com calma, e encarei ela nos olhos. Ela me disse que eu não sou o pai dela. E você não discutiu. Por quê? Então, eu deveria continuar fingindo que sou? O rosto dela ficou pálido. Por um segundo, achei que ela fosse gritar. Mas não gritou. Afundou na cadeira, as mãos se torcendo no colo. Eu preciso te contar uma coisa, disse ela, agora mais baixa. Sobre o que aconteceu, antes. Antes que ela dissesse, eu já sabia. Sentia isso fazia anos. Aquela sombra entre nós. Fala logo, disse eu, me encostando na cadeira, braços cruzados. Ela respirou fundo. Teve alguém, há 10 anos. Naquela época em que a gente tava mal. Você trabalhava até tarde todos os dias e eu me sentia sozinha. Não durou muito, algumas semanas só. Mas a Lily é sua, Paul, eu juro, ela é sua. Eu não me mexi. Meu peito apertou, mas meu rosto ficou duro, inexpressivo. Então por que ela tá chamando aquele cara de pai? Perguntei. Por que você deixou ela acreditar que eu não sou o pai dela? Os olhos da Sarah caíram sobre a mesa. Eu estava com raiva, disse ela. Tínhamos brigado, você lembra? Por causa do dinheiro. Ela respirou fundo. Eu joguei isso na sua cara uma vez. Disse que talvez a Lily nem fosse sua. Eu não queria dizer aquilo, mas a Lily ouviu. E eu não corrigi. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Ela era pequena, achei que esqueceria. Mas aí ela começou a fazer perguntas, e eu simplesmente deixei passar. Eu a encarei.
A mulher com quem eu tinha construído uma vida. E tudo que senti foi gelo. Ela plantou aquela dúvida. Regou com mágoa. E agora? Estava me sufocando. Você deixou ela pensar que eu sou uma mentira, falei num tom baixo. Durante anos. Desculpa, sussurrou ela, com os olhos marejados. Eu nunca imaginei que isso fosse tão longe. Por favor, Paul, fala com ela. Ela precisa de você. Ela não quer. Levantei bruscamente. Ela já tem o outro pai dela agora, e você deixou isso acontecer. Saí da cozinha antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Minha mão tremia. Desculpa por não corrigir. Desculpa por não apagar tudo. Mas o estrago já estava feito. Naquela noite, eu seguia Lily. Ela mandava mensagens sem parar, grudada no telefone como se aquilo fosse sua tábua de salvação. Eu já tinha reconhecido o padrão, tarde da noite, sempre com aquele sorrisinho bobo. Eu precisava ver quem era esse tal de Jake. Cara a cara. Quando ela saiu, às 21 horas, peguei minhas chaves e fui atrás. Ela pegou um ônibus até o centro. Fiquei um quarteirão atrás, com os faróis apagados. Ela desceu perto de um bar decadente, desses com letreiros de neon piscando e um monte de caras fumando na porta. Estacionei do outro lado da rua e observei enquanto ela checava o celular e ia na direção de um cara encostado na parede. Alto, magro, jaqueta de couro. Sorriso fácil e inconfundível. O mesmo da foto policial. Jake. Não conseguia ouvir o que diziam. Mas também não precisava. A Lily se iluminou, pulou na ponta dos pés, igual criança encontrando seu ídolo. Ele disse algo e ela deu uma risada alta, livre, algo que nunca fazia em casa. Ele entregou a ela um refrigerante, como se fosse algo casual. Mas eu vi o jeito como os olhos dele percorreram o corpo dela. Aquilo não era carinho. Era predação. Conversaram por uns 10 minutos. Ele a tocava no braço, se inclinava demais. Meu aperto no volante aumentava a cada segundo, mas eu não me movi. Ela escolheu isso. Escolheu ele, não a mim. Depois, ela mostrou algo no celular. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. Ela riu, e o abraçou. O sorriso dele era o mesmo da foto policial. Ela foi embora depois disso, voltando para o ponto de ônibus. Jake ficou ali, observando até ela sumir. Depois atendeu uma ligação e começou a andar de um lado pro outro, como se estivesse fechando um negócio. Eu fiquei. Esperei. Quando ele finalmente foi embora, liguei o carro. Mas não o segui. Já tinha visto o suficiente. Ele era real. Estava aqui. E tinha enfeitiçado minha filha. Quando cheguei em casa, Sarah estava na sala. O rosto inchado de tanto chorar. Paul, por favor, começou ela. Mas eu levantei a mão e a interrompi. Eu terminei de consertar a sua bagunça, falei, com frieza. Passei por ela no andar de cima e tranquei a porta do meu escritório. Peguei o gravador que tinha comprado semanas atrás. Jake já não era mais só um fantasma na cabeça da Lily. Ele era uma ameaça real. E eu podia tocá-lo. E eu iria enterrá-lo. Já tinha esperado demais. Jake não era mais só uma voz no telefone da minha filha. Ele era de carne e osso. E eu tinha visto como ele olhava para ela. Como se ela fosse um troféu, não uma filha. A confissão da Sarah acendeu algo em mim. Mas não foi o fogo que ela esperava. Ela achava que eu ia correr atrás, tentar bancar o herói, colar os pedaços da nossa família. Mas eu não estava mais nessa. Eu tinha cansado de implorar por um lugar na vida delas. Isso não era sobre consertar as coisas. Era sobre eliminar uma ameaça. Passei dias planejando. O gravador estava lá. Na minha mesa, uma bugiganga barata que comprei para reuniões de trabalho. Mas ia servir perfeitamente. Jake era um vigarista. Juntei tudo, o artigo, as mensagens em fóruns, a maneira como ele se movimentava. Caras como ele se alimentam da confiança dos outros. E eu ia virar isso contra ele. Peguei o número dele do histórico de chamadas da Lily. Olhei fixamente para aquilo por minutos. Depois desquei. A voz dele era suave, arrogante. Como se já soubesse que ia ganhar. É o Paul, disse eu, mantendo o tom frio, o pai da Lily. A palavra travou um pouco na garganta, mas não importava. Ele entendeu. Houve uma pausa. Depois uma risadinha baixa. Ah, aí está você. Ela me falou de você. E aí, veio fazer discurso? Eu sei o que você tá fazendo, interrompi, e quero que ela suma da sua vida.
Ela não é minha, ela é sua agora. Quanto custa para isso acabar? Ele não hesitou. Direto ao ponto. Hein? Gosto disso. Digamos, 5.000, em dinheiro. Ela vale, não vale? Meu estômago virou, mas minha voz continuou firme. Tudo bem, amanhã, 20 horas. Estacionamento atrás do antigo armazém na quinta. Pode levá-la se quiser, eu não ligo. Fechado, disse ele, e desligou. Fácil demais. Ele achava que tinha vencido. Que eu era um idiota desesperado, pronto para pagar. Perfeito. Pedi um favor a um cara do trabalho. O Tom tinha um primo na polícia. Não contei tudo, só o suficiente. Uns caras esquisitos mexendo com meu filho, disse. No fim do dia, eu tinha um nome, Detetive Harris. E uma promessa, se eu conseguisse provas, eles estariam lá. Naquela noite, mal dormi. Sarah tentou falar comigo de novo, me encurralando no corredor. Paul, por favor, disse com os olhos vermelhos. A Lily está se perdendo, você tem que parar com isso. Ela se perdeu quando você mentiu para ela, retruquei. Eu estou resolvendo isso do meu jeito. Ela segurou meu braço, mas eu me soltei. Tranquei a porta do escritório. Talvez, isso nem fosse mais pela Lily. Talvez fosse por mim. No dia seguinte, exausto, vi a Lily sair de novo. Não perguntei para onde. Às 19h30, dirigi até o armazém. Estacionei nas sombras. Gravador no bolso. Harris mandou uma mensagem. Na posição, faça ele falar. Assenti sozinho. Verifiquei a bateria do gravador. E esperei. Às 20 horas, em ponto, os faróis cortaram a escuridão. Jake. Ele saiu do carro sozinho, no começo. Depois acenou. A Lily desceu, hesitante. Mochila pendurada em um ombro. Meu peito. Ele apertou, mas eu não vacilei. Ela ia ver isso até o fim, através de mim. Paul, certo, chamou Jake, andando de um lado pro outro com as mãos nos bolsos. Onde está o meu dinheiro? Levantei uma mochila vazia, só para mostrar. Aqui, mas antes, me diz o que você tá planejando. Quero que ela suma, para sempre. Ele sorriu, se aproximando. Você tá facilitando, cara, as crianças têm sonhos, sabe? Assim que ela sair dessa vida de merda, eu tiro ela das suas mãos, levo para um lugar decente. Ela confia em mim, acha que eu sou o pai dela. Em alguns meses, ela vai me dar o que eu quiser, contatos, dinheiro. Depois disso, tô fora, acabou. Vai funcionar como mágica. Lily congelou, os olhos indo de um para outro. O quê? Ela sussurrou. Jake riu. Relaxa, garota, são só negócios. Ele virou para mim. Então, estamos bem? Estamos, respondi, jogando a mochila vazia nos pés dele. Estamos sim. Foi aí que Harry surgiu. 2 policiais apareceram atrás dele, luzes piscando. Jake se virou, praguejando, mas não teve chance de fugir. Estava algemado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. O gravador ainda estava ligado quando o entreguei. Você me armou, rosnou Jake, sentindo as algemas apertarem. Não respondi. Lily olhou para mim, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu não consegui encarar. Harris pegou meu depoimento rapidamente. Bom trabalho, ela disse. Ele já tinha mandado os pendentes. Isso vai colar. Assenti, entorpecido, e observei enquanto levavam Jake. Lily ficou parada ali, tremendo, até que um policial a acompanhou até um carro. Ela estaria em casa em breve. Mas eu não iria com ela. Sarah estava me esperando quando voltei, frenética. Onde está a Lily? O que aconteceu? Ela está segura, disse, passando direto por ela. Ele se foi, é tudo o que você precisa saber. Paul, fala comigo, a gente pode resolver isso. Não, interrompi, me virando de forma brusca. A gente não pode. Eu salvei ela, é isso. Eu terminei. Ela ficou boquiaberta, me vendo subir as escadas. Eu ainda tinha uma última coisa a fazer. E dessa vez, não era por eles. Não dormi naquela noite. A voz de Jake no gravador, se gabando de como usaria a Lily, ecoava na minha cabeça. Eu parei, mas não parecia uma vitória. O rosto da Lily ali no estacionamento, o choque, as lágrimas, a traição. Isso ficou comigo. Ela viu a verdade. Mas não foi para mim que ela correu. Sim,
Eu salvei ela. Mas eu não era o herói dela. Talvez nunca tivesse sido. Na manhã seguinte, me movi devagar. Com intenção. Lily ainda estava fora. Harris ligou. Disse que ela tinha ficado sob custódia para mais perguntas, mas foi liberada ao amanhecer. Ouvi quando ela chegou. Passos suaves, portas pesadas batendo. Sarah estava lá embaixo, provavelmente esperando que eu consertasse tudo, como sempre. Mas eu já estava cansado de carregar esse peso. Fui direto para a garagem. A guitarra da Lily ainda estava lá, encostada numa caixa de lixo. Um violão acústico barato, que ela quebrou meses atrás, num ataque por causa de alguma regra qualquer. Um conjunto de luzes, o braço rachado, as cordas soltas, penduradas. Eu sempre quis jogar fora, mas nunca consegui. Peguei minhas ferramentas e comecei a trabalhar. Horas, cola, silêncio, recomeço, cordas novas. Não estava perfeito, mas soava bem. Afinei a mão, nota por nota. Uma tentativa silenciosa de algo que eu nem sabia nomear. Sarah me encontrou ali no meio da tarde. Paul, começou ela, com a voz trêmula, a Lily está lá em cima, não quer falar comigo. O que aconteceu ontem à noite? Eu mantive os olhos na guitarra, apertando uma das tarraxas. Eu resolvi. O Jake se foi, a polícia pegou ele, ela tá segura. Sarah se aproximou e tocou minhas mãos. Graças a Deus. Mas e agora? Ela tá destruída. Paul, a gente também. Acabou. Sarah a interrompi, com firmeza. A testa dela se franziu. Como assim? Tirei os papéis do bolso do meu casaco. Formulários de divórcio que eu tinha impresso dias antes. Assinei naquela manhã. Já pensava nisso desde a sua confissão. Mas ontem à noite, eu decidi. Entreguei os papéis. Vi os olhos dela se arregalarem. Eu fui pai, disse, voz firme. 16 anos. Dei tudo. Você virou a Lily contra mim. E mesmo assim, eu tirei ela daquela confusão. Não vou mais me sacrificar. Cansei de ser o idiota da história. Ela pegou os papéis, com as mãos trêmulas, e balançou a cabeça. Paul, não, a gente pode resolver isso. Eu estraguei tudo, eu sei, mas ainda somos uma família. Quando eu consertei, você destruiu. Isso aqui, disse, passando por ela com a guitarra na mão, isso aqui acabou. Entrei em casa. Ela me seguiu, implorando. Mas eu ignorei. Já tinha ouvido desculpas demais para uma vida inteira. Lá em cima, a porta da Lily estava fechada. Eu ouvi ela lá dentro. Soluços abafados contra um travesseiro. Meu peito apertou, mas eu não bati. Ela não precisava que eu entrasse, não agora. Em vez disso, deixei a guitarra encostada na porta dela. Com cuidado, para não cair. Não foi um discurso. Não foi um abraço. Foi o que me restava. Um pedaço dela. Algo que eu consertei, mesmo que não pudesse consertar a gente. Depois disso, arrumei uma mala. Roupas. Meu notebook. Algumas coisas do escritório. Sarah observava do corredor. Lágrimas escorrendo, mas ela não tentou me impedir. Para onde você vai? Perguntou, voz falhando. Para outro lugar, respondi, fechando o zíper. Você fica com a casa, a Lily precisa dela. Eu me viro com o resto. Joguei a alça no ombro e desci as escadas. Ela não me seguiu dessa vez. O carro estava gelado quando entrei. O motor ronronou, ganhando vida. Fiquei sentado 1 minuto. Mãos no volante, olhando para casa. 16 anos de lembranças. As boas, as ruins, tudo misturado. O primeiro passeio de bicicleta da Lily. A risada da Sarah, antes de tudo desandar. Aquela foto na lareira que eu nunca quis tirar. Agora, já não era mais minha. Talvez nunca tivesse sido. Dirigi sem planos, só movimento. A estrada se estendia, vazia e silenciosa. Pela primeira vez em anos. Me senti livre. Não feliz. Ainda não. Mas aliviado. Lily ficaria bem. Ia me odiar por um tempo, talvez para sempre. Mas eles não precisavam de mim para mantê-los juntos. E eu já tinha feito minha parte. Em casa, eu sabia que Lily encontraria a guitarra. Eu não estava lá para ver. Mas imaginei a cena, ela pegando com cuidado, passando os dedos nas cordas, tocando talvez uma nota fraca, cortando as lágrimas. Ela saberia. Eu consertei. Não estive lá uma última vez.
Mas isso era o suficiente. Sarah ficou sozinha na sala, os papéis amassados nas mãos, olhando para o espaço que eu deixei para trás. E eu não olhei para trás. Continuei dirigindo, a cidade desaparecendo no retrovisor, até que era só eu e a estrada. O que viesse depois era meu para escolher. Se essa história te tocou como tocou a mim, deixa o like e comenta aí o que você faria no lugar dele. E se inscreve para não perder a próxima. Porque, acredita, tem mais de onde essa veio. Te vejo na próxima história.